E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibi Oliveira, atleta de fisiculturismo. E no vídeo de hoje, como prometido, eu vou mostrar para vocês qual é o meu protocolo atual de off-season, pessoal. É isso aí. Eu vou estar falando aqui o meu protocolo completo em relação aos AS e estarei ali pontuando algumas coisas para que vocês entendam melhor. E é isso aí, pessoal. Chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, eu acredito que esse vídeo será um vídeo mais curto, mas não vão acostumando não. Isso aqui não é o padrão desse canal. Então, pessoal, é praticamente um short que eu estou lançando. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o meu protocolo de off-season atual, pessoal. Esse protocolo, até o presente momento, eu comecei ele no dia 9 do mês passado, então hoje dia 10, sei lá, é quase que exatamente um mês depois. Eu esperei que fizesse pelo menos um mês para que eu pudesse gravar para vocês e estar falando um pouco aí de como está sendo, né? Não só mostrar ali o que eu estou fazendo, como também comentar um pouco os resultados parciais desse primeiro mês de off-season, né? Dessa segunda fase do off-season, na verdade. Para quem acompanha o canal já sabe que eu periodizei o off-season em algumas fases. Eu fiz aquela primeira fase que eu acabei perdendo bastante peso, mais voltado à redução de gordura visceral e gordura de uma maneira geral. E agora eu estou na segunda fase, que é onde eu estou tentando aumentar a minha massa magra, correção de pontos fracos. Lógico, pessoal, sem aquela obsessão por peso de balança, porque nem sempre o peso de balança, às vezes, ele vem com uma qualidade boa. Na maioria das vezes, na verdade, você tem muito ganho de peso, às vezes a qualidade ali dos ganhos não é uma qualidade boa, ao contrário do que muitos pensam. Então, às vezes é melhor você ganhar menos peso, com um pouco mais de qualidade, do que você ganhar muito peso ali, com boa parte de gordura. Água, é inevitável, né, que você ganhe um pouquinho de água. Umas pessoas têm uma tendência a acumular mais, outras menos, e dependendo da sua alimentação, que é um ponto chave também para essa questão de retenção de líquidos. Se você come mais limpo, obviamente você vai reter menos. Se você come alimentos mais industrializados, essas coisas, ali você já tem, né, você pode ter problemas ali, você vai forçar um pouco mais seu fígado, as questões ali relativas à saúde intestinal, e também você vai tender a acumular mais líquido. Isso pode ser um perigo se você está utilizando determinadas substâncias e dosagens altas. Então, aí pode virar uma grande bola de neve. Aí uma coisa para consertar outra, para tomar uma coisa para consertar outra, a famosa polifarmácia. Então, pessoal, vamos lá. Feitas aí as considerações iniciais, eu vou falar para vocês aqui o que eu estou usando no momento. Então, até então, eu estou no final da quinta semana, né, na gravação desse vídeo, mas da semana 1 à semana 4, dessa segunda fase do off-season, foi basicamente isso que eu fiz. Vamos lá. É um protocolo bem simples, pessoal. Então, vocês vão ver que não tem nada de muita coisa. Muita coisa assim, não tem grandes novidades. Então, vamos lá. O total desse protocolo em relação à nandrolona são 750 mg de nandrolona por semana, 650 mg de testosterona por semana e 500 mg de 1-decilenato de boldenona por semana. Agora vamos destrinchar aí. Até então, nada de anormal, é o famoso Deca e Dura com um pouquinho de boldenona. Só que no caso eu vou explicar para vocês aqui de um jeito um pouco mais detalhado, não é bem Deca e Dura, né? Isso aí, lógico, falei brincando. Vamos lá, agora vamos detalhar aqui os ésteres, as substâncias, os tipos de produtos, para que vocês entendam bem, para que não fique uma coisa meio jogada assim. Vamos lá. A testosterona ela foi dividida em dois tipos de ésteres.
Pessoal, isso algumas pessoas acabam estranhando. Ah, mas por que isso? Por que você fez isso? Mas dois tipos, tal. É a mesma. Não tem, na verdade, não tem nada de diferente, pessoal. É a mesma ideia dos blends de testosterona. Os blends de testosterona, como a famosa Durateston, elas têm 4 ésteres ali, cada um ali com meia-vidas ali diferentes e normal. Então, esse tipo de técnica que eu utilizei aqui, de mesclar ésteres, alguns treinadores lá fora, treinadores até renomados, eu já vi protocolos a respeito disso, eles utilizam essa tática, né, pessoal? Então, é a mesma ideia, né, da ideia do porquê foi fabricado esses blends de testosterona, para que você tenha uma ação mais rápida e prolongada. Então, basicamente isso, né? Então, só que você mesmo faz ali meio que manualmente o seu blend, né? Então, isso aqui é o blend do MIB. Aí, se vocês quiserem testar, eu já testei isso em off-season, em pré-contest, é muito legal. Então, e principalmente nós, né, às vezes nós queremos coisas rápidas, né? A gente quer que comece rápido, que tenha um resultado mais rápido. Então, rápido e prolongado. Isso é o ideal, né? O mundo ideal, né? Que é o que nós sempre buscamos, né? Então, vamos lá. E outra também, questões de aprendizado e tudo, e blá blá blá, e testes. Eu sempre vou fazer alguma coisa diferente, pessoal, porque se eu fizer, por que você fez isso? Porque se eu fizer tudo sempre igual, eu não ia estar podendo gravar esse vídeo aqui para vocês, para falar como é que é fazer diferente. Né? Pô, vocês deviam me agradecer, né? Que eu faço as coisas diferentes, que eu posso dar, né? Se for para ver coisa de deck dura, você fala com qualquer cara da tua academia, ele vai te falar como é que é. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Foram divididos da seguinte forma as testosteronas. Vou começar pela testosterona. Foi dividido aqui as testosteronas da seguinte forma: 450 mg de enantato de testosterona e 300 mg de propionato de testosterona, dando um total de 650 mg de testosterona por semana. Então, o produto utilizado foi este produto aqui, o Enateston 300 mg da Advanced, e o propionato foi o Propionate de 100 mg da Advanced também. Então, foram fracionados em 3 aplicações por semana. Passando aqui para o segundo componente da lista, dos componentes que eu gosto bastante, pessoal. Então, é isso aí. Dose total de nandrolona, 650 mg. Agora vamos destrinchar aqui. 450 mg de decanoato de testosterona, que é este daqui, que é o Nandrol 300 da Advanced, e 300 mg deste produto aqui, que é o fenilpropionato de nandrolona de 100 mg, também da Advanced, dando um total de 650 mg de nandrolona por semana. Ah, mas por que 2 tipos de nandrolona? É o mesmo princípio, pessoal. É o mesmo princípio. É que aqui no Brasil, muitos laboratórios ou alguns produtos que chegam aqui via América do Sul, não é muito comum. Mas existem alguns países, eu já vi alguns produtos de outros países aí mais distantes, né? É normal essa questão de blends de nandrolona também. Então eu já cheguei a ver até interessante isso. Aqui eu tenho 2 tipos aqui de nandrolona, mas eu cheguei a ver blends de nandrolona assim parecidos com a Durateston brasileira, só que de nandrolona, com 4 tipos de nandrolona. É bem interessante, né? Então, também normal, pessoal. Um começo rápido, uma ação bem rápida e prolongada ali também pelo enantato, que também tem uma resposta rápida, mas o fenilpropionato de nandrolona é mais rápido. Mas então vamos lá. Então no final das contas aí, você vê que a nandrolona e a testosterona, a mesma ideia. E agora vamos ao último componente aqui, 500 mg de 1-decilenato de boldenona, este produto aqui. Diferentemente dos outros, eu não fiz a utilização de boldenona da Advanced. Nessa vez eu fiz o teste com este produto aqui, que é um decilenato de boldenona da Lander Gold, da linha Gold, de 250 mg, até porque ele tem uma miligramagem mais alta e seria interessante estar usando uma miligramagem mais alta para que não ficasse muito carregada as aplicações, né? Mais ainda, né? Então, o que acontece? Então, agora vocês me perguntam, mas o que você achou de um decilenato de boldenona da Landerlan? Eu já sabia disso antes de usar, mas é bem complicado, pessoal. Não dá para ter parâmetro quando eu não posso dar um feedback em relação a da boldenona da Landerlan
dessa Lander Gold, porque eu estou usando 750mg de testosterona e 600mg de nandrolona, né? Então o que acontece? Fica difícil eu poder dizer assim exatamente o resultado. Se fosse só nandrolona ou só testosterona, numa quantidade dessa já seria difícil para poder estar avaliando, para poder passar um feedback ali bem sincero para vocês. Então é como eu sempre falo, pessoal, se vocês querem testar alguma coisa, vocês podem até às vezes combinar alguns produtos desde que sejam numa dosagem baixa de algum componente e o outro um pouco mais do que você queira testar, né? No caso, ou de preferência só o produto, né? Eu sei que é complicado, porque às vezes tem muita gente que gosta de base de texto, tem muita gente que não sei o que, então às vezes... Mas é isso aí, pessoal. Então, mas de maneira geral, não é a primeira vez que eu uso boldenona misturado em protocolos de off-season com testosterona e nandrolona. Então, eu já tive um resultado muito bom em 2018, um ganho assim que poucas vezes eu tive em off-season, fazendo uma combinação até com dosagens bem mais baixas que essa, com testosterona, boldenona e nandrolona. Então, eu acredito... Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, os protocolos gringos, protocolos brasileiros. Eu não esqueci não. Isso é bem legal esse vídeo, já estou anotando tudo bonitinho para não esquecer nada, para fazer um vídeo bem completo. Então a questão, a boldenona, né, ela é bastante utilizada em off-season lá fora, né, por treinadores lá fora, principalmente ali Estados Unidos. Parece que eles têm uma preferência, eles gostam, né? Isso é meio cultural, meio regional, meio... conveniência, uma série de fatores, tá, pessoal? Então, eu fiz um teste uma vez em 2018, então eu tive um ganho muito bom. Eu não posso precisar ali exatamente quanto que a boldenona teve um papel nesse esquema aqui, mas funcionou bem uma vez, então eu estou fazendo de novo. Eu acho que na minha opinião, agora falando MIB, a boldenona eu acho legal ela ali como um off-season, num contexto desse, um terceiro componente ali, um auxiliar muito interessante ali em relação a testosterona, a nandrolona, e ali um terceiro componente bastante interessante. Já como eu acho também interessante, às vezes, a boldenona, na transição ali, quando você termina o off-season e vai começar um pré-contest, eu acho interessante a boldenona, porque é um componente bem suave, né? Então quando você já está buscando ali, porque eu acho ela anabolicamente, no meu caso, né, isso preferência minha, eu acho ela muito inferior à nandrolona. Já tem pessoas que não, então vai muito de pessoa para pessoa. Tem fisiculturistas profissionais de altíssimo nível que diz que a boldenona é um dos componentes principais da relação de off-season ali em questões de anabolismo. Tem gente que prefere nandrolona, tem gente que prefere boldenona, então vai muito da individualidade de cada um. E, né, um produto de qualidade, né, então... Assim como as da Advanced, da Lander Gold, não precisa nem falar também, né? Então, eu acho interessante como um terceiro componente aí da lista para estar auxiliando. Não é nem por causa de questões de apetite, porque eu não tenho aumento de apetite, não tenho depressão, não tenho nenhum problema. Para mim, boldenona é tranquilaço, assim. Então, o que acontece? Eu acho que ela, junto com testosterona, ela é um passo muito legal para você fazer ali uma metade de um pré-contest, né? Porque ela é uma coisa ali bem suave, para a maioria das pessoas ela é bem suave em relação a efeitos colaterais, ela vai ter o efeito anticatabólico necessário e ela vai auxiliar ali, você provavelmente vai estar usando uma testosterona, então acho que ela também se encaixa muito bem num começo ali, ou até uma metade de um pré-contest. Né? Aí na outra metade aí já entra as mágicas, né? As manipulações, substâncias mais pesadas que alguns atletas preferem deixar ali para a metade, para o final do pré-contest. Então a ideia seria essa: o cara usa a boldenona para ele se manter mais tranquilo, e ele vai fazer a metade do programa ali com coisas ali mais amenas, mais toleráveis, que poderia ser também com nandrolona, fenilpropanate de nandrolona, enfim. E a outra metade ele usa aquele jogo um pouco mais hard, né? Aquela coisa um pouco mais pesada para trazer aquele físico mais denso, cravado. Não que não seja possível só com boldenona, tá, pessoal? Porque é muito relativa à dieta também. Então, é isso que eu tenho para falar da nandrolona. Então, ela é um componente ali que é bem versátil. Muita gente... não existe, né, pessoal, esse negócio de isso é só para off-season, isso é só para... Essa ideia vocês já viram que está sendo um pouco ultrapassada. Até o protocolos gringos ali faz tempo, assim, tem muito gringo que vai com boldenona, com nandrolona até quase o final
do pré-contest, isso é normal, né? Então vai muito da preferência do que o cara tem na hora, cultural, de como que o cara aprendeu, influências de coaches que ele já teve, enfim, não tem certo e errado, né, pessoal? O errado é você fazer uma dieta mal feita, você fazer uma preparação mal feita, você não fazer o que é necessário, né, para uma preparação. Agora, em relação às substâncias, dá para se trabalhar de muitas formas. Então, não existe o certo. Existem preparações só com nandrolona, existem preparações só com testosterona, boldenona. Tudo existe, tudo que vocês pensarem, tudo que é combinação, que vocês imaginarem, alguém já fez, pessoal. E muita gente se deu bem fazendo muita coisa que soa hoje, às vezes soa estranho para algumas pessoas. Mas quando você entra no meio do bodybuilding, você pesquisa, você conversa com atletas, você vê que meio que não tem certo e errado, tem estratégias, né? E o que se adapta melhor ao seu corpo, a substância que o seu corpo gosta mais. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Então, esse é o protocolo. E só complementando, pessoal, eu faço uma utilizaçãozinha só para não deixar passar nada batido, tem uma utilizaçãozinha de Proviron mínima por semana, ali, coisa de uma vez por semana, 25 miligramas, uma questão ali estratégica, né? Coisa muito pouca, assim. Até um teste, na verdade. Mas depois eu vou falar um pouco mais disso no próximo vídeo dos coaches gringos, falar um pouco de Proviron para vocês. Então, e também, pessoal, eu não posso esquecer que alguns dias desse off-season, não todos, mas alguns dias, eu fiz a utilização de turinabol, alguns dias de oxandrolona, e teve um dia que eu fiz uma utilização de oximetolona, só para deixar bem claro. Por quê? Que eu fiz alguns dias desse mês, eu fiz a utilização desses componentes orais, justamente porque eu estava fazendo o teste do turinabol, que eu vou lançar mais para frente para vocês. Então é um teste comparativo, né, com uma memória recente ali, você usa uma coisa num dia, uma coisa no outro, uma coisa no outro, doses mais ou menos equivalentes, para que no final eu tenha uma conclusão ali, e tenha uma memória recente bem próxima ali e veja ali o que vai acontecer. Então esse também é um vídeo que muito em breve vai ser lançado, mas eu precisava de tempo para estar fazendo esse teste. Mas de uma maneira geral eu já parei com os testes, eu pretendo ficar um tempinho ali sem esses tipos de AEs orais, né? Exceto ali uma vez por semana o Proviron, como eu já falei para vocês, ou talvez mais para frente no off-season com certeza vai entrar, talvez em dias de pontos fracos, eu vou falar para vocês mais para frente sobre isso, alguns pontos estratégicos aí dos muitos pontos fracos que eu preciso melhorar aí futuramente. Então, mas por enquanto eu quero ficar um tempinho me preservar um pouquinho, né, as questões hepáticas, as questões ali até de estômago, né, para que eu possa futuramente aproveitar bem ali, porque está indo muito bem com esses componentes, né? Então, agora eu vou falar um pouco dos ganhos. Eu ganhei ali cerca de 9,5 kg a 10 kg, depende, se eu tiver um pouco mais cheio, chega ali a 10, quase 11 quilos a mais, se eu tiver um pouquinho mais flat, 11,5. Questão de desidratação, às vezes você dorme, você transpira bastante, e mais que o normal, isso dá diferença também no outro dia na balança, mas suponhamos ali que eu esteja uma noite ali que eu tenha transpirado bastante, que eu esteja um pouquinho não tão cheio, pelo menos ali 9,5 kg de peso bruto eu ganhei. Só que diferentemente dos outros off-seasons, como eu vim preparando o meu corpo para receber esse tipo que é o que eu gosto, da maneira até que eu gosto de trabalhar com a maioria dos meus alunos, eu trouxe o meu BF ali para casa não lembro exatamente agora, mas estava ali um BF legal para começar um off-season. E reduzir a gordura visceral, reduzir a gordura para estar começando essa segunda fase de ganhos, né, desse off-season. Então você vê que a resposta foi muito boa. E diferentemente das outras vezes, a questão do glúteo ali é um parâmetro interessante. Se o glúteo ficar muito cheio, muito redondo, se você pegar ali e tiver muito volume de glúteo, então boa parte do ganho pode ser, e você começou ali, às vezes você vem de uma dieta mais branda, seu glúteo está bem menor, ele começa a crescer demais, fica bem arredondado assim, você consegue pegar assim, tiver muita volume ali de pele, de músculo, de volume geral. Se você pega ali, tem bastante coisa ali, então é um parâmetro de que boa parte ali desse peso que você ganhou tá desse lado aí. Então, e uma gordura no glúteo é muito complicado, é bem ruim para tirar depois, viu, na maioria das pessoas. Então é bom avaliar também a questão das costas, da subescapular. Muitos homens também acumulam gorduras nas costas subescapular ali, na dorsal também, glúteo, onde tem, a maioria das pessoas, assim como eu, tem grandes acúmulos de gordura. Alguns também acumulam bastante gordura no peito, mas de uma maneira geral os maiores depósitos ali ficam nesses lugares. Então
é bom você e dessa vez eu tive esse ganho de 9, entre uma média ali de 10 quilos, e o meu glúteo continuou ali baixo, chapado, né? Estilo parecendo com glúteo de jogadora de vôlei de praia de dupla de vôlei de praia dos Estados Unidos. Então, para você saber que você tem um BF baixo, você tem que ter o glúteo de jogadora de vôlei de... Você que é homem, tá? Você tem que ter o glúteo de jogadora de homem de vôlei de praia dos Estados Unidos, não do Brasil. Você vê que a do Brasil já parece um morrinho assim, né? Um morrinho assim de lado, parece o pão de açúcar ali. Então você não pode ter aquele glúteo de brasileira de jogador de vôlei de praia, você tem que ser igual ao dos americanos, aquela coisa, mas assim, se ficar igual de brasileira, né, muito provavelmente não vai ser de massa muscular, vai ser de gordura, principalmente em curtos períodos. Então, esse é o parâmetro, tá, pessoal? Então dessa vez eu não fiz avaliação física, mais pra frente ali, com o decorrer desse off-season, eu pretendo fazer ali uma avaliação física para ver quanto teve de ganho de massa muscular e quanto teve de ganho de gordura, visceral, um raio-x total ali para saber, né? E lógico, a questão da retenção ela vem um pouquinho mais, né? A gente percebe quando tem uma aguinha ali, então também, lógico, como eu falei, peso bruto, 10 quilos ali de peso bruto, mas eu senti que dessa vez foi um dos melhores ganhos que eu tive em relação à massa magra, porque eu não vi aqueles, nossa, eu ponho uma calça assim, eu fico parecendo uma menina ali da biquíni ali, tipo, fica quase nada de volume de glúteo, isso pra mim é bom, né? Então o que acontece? Então isso é interessante ali, porque você vê que não teve aquele, geralmente eu me conheço, né? Eu sei do meu corpo, quando eu fazia alguns offs antigamente ali, rapidamente o glúteo ficava ali bem preenchidão, ficava aquele glúteo grande ali, então muita gordura, né, pessoal? Então é um ganho que não interessa. Então a questão das refeições, eu faço 2 refeições grandes, às vezes uma pequena, por enquanto eu estou fazendo uma pequena no final do dia, né? E eu pretendo ali estar fazendo ali, talvez, eu vou tentar ali fazer, né? Se o meu corpo pedir, né? Mas eu acredito que eu vou conseguir fazer, pelo que eu venho fazendo até agora, já dá para saber mais ou menos. Eu vou tentar fazer mais uma refeição um pouquinho maior. Vai ficar 3 refeições maiores e talvez uma refeição pequena, ou 3 refeições, ou eu posso colocar tudo em 3 refeições também, não fazer uma refeição pequena. Enfim, eu sinto que eu tenho o corpo está respondendo bem com 2 refeições e uma pequena, então dá para continuar assim, né? Não tem necessidade de... ao mesmo tempo que quando você faz uma dieta de perda de gordura, você tem que ir gradativamente, é o mínimo possível que você tem que mexer. De ganho, mesma coisa. Você não precisa colocar mais calorias se você está tendo um ganho. Quando for ali estagnando o ganho, você tenta colocar um pouquinho mais de calorias. Não é esse quanto mais melhor. Isso no bodybuilding, pessoal, às vezes o menos é mais. Então eu vejo às vezes nutricionista, cara renomado, falando, nossa, o cara parece que ele parou em 2002, eu acho. A cabeça do cara ficou trancada em 2002 com tanta novidade, tanto estudo, tanta coisa. E você percebe que o cara não faz, né? Porque se ele fizesse, ele perceberia que isso não funciona. Quanto mais proteína melhor, quanto mais não sei o que é melhor. Você usa tanto de proteína. Você usa 2,5, 3,0. Aí você usa, se você fizer o exame, sua creatinina urétira, beleza, 3,5. Pra quê? Pra quê? Se às vezes o cara o treino do cara é horrível. Depois eu vou colocar aqui também umas fotos do meu físico atual, para vocês darem uma olhada, essa foto foi tirada umas semanas atrás, vejam, vocês podem ver aí. E aquele negócio, né, pessoal, estamos na luta aí, dessa vez eu vou fazer um off-season um pouco mais longo, e vamos ver o que acontece, né? Poucas vezes na minha carreira aí, nesses 9 anos como atleta amador, eu tive a oportunidade de fazer um off-season um pouco mais longo. Então, poderia ser até um pouco mais longo ainda, mas eu vou ter pelo menos ali vou ter uns 5, vou ter 7 meses ali para estar fazendo... vou ter uns 5 meses, fora o que eu já fiz da primeira fase da periodização. Então, no final das contas, praticamente quase um ano aí. Então, a gente às vezes quer participar das competições, a gente quer fazer tudo, mas às vezes a gente tem que dar uma freada, né, pessoal? Às vezes o atleta, eu vejo que tem muito atleta assim que fica querendo competir toda hora, competir 2 semestres por mês, por ano, fica querendo competir demais. Você vê às vezes que ela tem um cara de potencial, mas você vê que às vezes o cara está estagnado há 3, 4 anos. 2 anos, às vezes por quê? Porque às vezes compete demais. Então, além do prejuízo financeiro, né, principalmente hoje com as inscrições caras, você pode dar uma seguradinha nesse dinheiro, né, fica ali um tempinho, principalmente se for jovem, né, você tem muito tempo pela frente ainda, diferentemente de mim que já estou aí já um pouco mais velho, já não vou ficar tantos anos nisso, muito provavelmente.
Mas se você é um pouco mais novo, dá uma freadinha ali, guarda esse dinheirinho para você poder fazer um off-season bom. Eu não vou nem precisar falar, né, pessoal? Basta vocês assistirem aí os podcasts, os atletas abrindo o jogo, né? Ver aí alguns canais comentando ciclos, né? Então você pode ver que ninguém está brincando, né, pessoal? Então o que acontece? Ninguém está gastando aquele dinheiro todo à toa, com aqueles produtos caros à toa. Então às vezes é melhor você compete menos, guarda um pouquinho mais do teu dinheiro, ao invés de ficar competindo toda hora, porque às vezes você ganha e às vezes você perde para caras que você sabe que você nunca iria perder, mas você perde porque às vezes você não está 100% preparado. Tem caras ali que eles terminam a temporada em novembro, em dezembro, o cara compete ali, sei lá, o Mr. Santos, o Jandira, né? O cara aí depois off-season, beleza. Quando chega em fevereiro, preparação, começo de preparação, você fala, meu Deus, o cara terminou de comer o peru de Natal, ele já tá pensando em campeonato de novo. De um ano pro outro, às vezes, dá pra fazer, mas assim, eu conheço caras que, tipo, desde quando eu virei atleta, 9 anos, 8 anos, os caras estão fazendo isso. Pega na ponta do lápis tudo que o cara gastou de inscrição, preparação, tinta, foto, tal. Aí você vê, se ele competir 50% menos, eu sei que no começo é legal, a gente fica doido para ganhar troféu, tudo, mas às vezes você já ganhou tudo. Então, às vezes é interessante ali, reduz ali 50%, pega esse dinheiro, redireciona para uma coisa, né? Isso falando de uma maneira geral, até em outros campos da vida, você que não é atleta, né? Agora falando para atleta, pega esse dinheiro, dá uma seguradinha para que você possa investir no off-season. Vocês estão vendo o que os atletas estão fazendo? Atleta amador, atleta profissional, o que os caras estão fazendo para conseguir os procards? Ninguém está brincando, pessoal. Até os treinadores aposentados dos caras, mulheres, as meninas, ninguém está brincando. Então, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E esse é o meu protocolo full aí, com alguns detalhes. E é isso aí. Depois eu volto aí com 2 vídeos bem interessantes ali, que os próximos vídeos aqui, próximos episódios aqui desse canal vão ser a diferença dos protocolos gringos e a diferença dos protocolos dos brasileiros ali, na minha visão, e algumas coisas ali da minha visão, de acordo com a minha experiência, vivência, tudo que eu já vi de protocolo gringo, protocolo brasileiro. E também como foi a minha primeira preparação. Vai ser um vídeo pesadinho, pessoal. O pessoal acha que ser atleta é tão fácil assim. Eu vou fazer, eu quero ser, eu quero ficar assim, eu quero ficar assado. Mas você vê ali do palco para frente ali, né? Agora, a história que aconteceu antes, isso raramente é falado, né? E tem muitas coisas assim que bem difíceis assim que a maioria das pessoas não iria aguentar fazer, que nós atletas acabamos fazendo, né? Não todos, alguns acabam fazendo. Então eu vejo que hoje o pessoal tem muita gente ali que tem muita oportunidade, gente boa, gente talentosa, e não aproveita as oportunidades ali por falta de empenho. Então às vezes o cara tem tudo na mão. E há muito tempo atrás a gente não ganhava R$1 com isso, a gente não ganhava salário, a gente gastava do bolso, a gente ficava duro o ano inteiro e a gente fazia tudo por amor, assim, a gente gostava mesmo do que fazia, sabendo que não ia ganhar nada, né? O maior prêmio nosso era a nossa foto numa revista de musculação, no Jornal da Musculação, e um tapinha nas costas, assim, sei lá, de uma pessoa. Só que assim, a realização pessoal é uma coisa que vai ficar para sempre, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Então, muitas pessoas ali estão entrando no esporte hoje com alguns talentos ali que, obviamente, por serem promissores, as empresas pegam e chega na hora o cara não... O cara desiste, o cara espana, o cara ali com condições muito boas, né? Antigamente isso era coisa de filho de rico, né, pessoal? Agora a gente vê que pobre... Hoje nós temos uma modalidade de pobre fresco, né? Antigamente o filho do pobre, nós, assim... Era igual o Rambo, era faca na caveira, a gente estava preparado para todas as dificuldades. Agora o cara tem tudo, tá ganhando dinheiro, não sei o quê. E aí você fala, não, o cara é playboy, né? Rico não, às vezes é pobre, pobre fresco. Rico fresco você até entende, né? Agora pobre fresco é foda. Então beleza, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu vou tentar esse mês aí fazer umas coisas legais, eu estava com os compromissos acadêmicos aí, estava um pouco enrolado, mas agora vai ficar bem legal aqui. Eu vou tentar produzir algumas coisas legais esse mês. Também no Instagram, sempre estou postando alguma coisinha. E tem @atleta_Oliveira, @Barbarian Bodybuilding Team, que é o Instagram da consultoria. E onde eu posto ali dicas, coisas, alunos, evoluções, dicas de musculação, de treino, de nutrição, as coisas que eu faço, enfim. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.